Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o pastor Diego. Eu gostaria de levar uma mensagem de fé ao seu coração nesta noite, nesta tarde ou nesta manhã. Aí, da forma que você escuta, talvez você vai receber essa mensagem na manhã ou à tarde ou à noite. Então, que Deus ele possa falar ao seu coração. Gostaria de falar um pouco de Jeremias. A gente está passando aí por essa situação de pandemia, né, no mundo inteiro. E o profeta Jeremias, ele é um profeta lá do século 7 antes de Cristo, né? Quer dizer, Jeremias, a Bíblia fala que desde o ventre da mãe dele, ele foi separado para ser profeta para as nações, né? Então, o nome Jeremias significa Senhor edifica ou Senhor lança. Jeremias ele foi criado, foi trabalhado para edificar as almas das pessoas, daquele que deixava ser corrigido. Naquele tempo, Jeremias enfrentava um grande problema e que a gente também vê nos dias de hoje, né? A desobediência à palavra de Deus, né? É um fato bastante interessante, é que no início do ministério de Jeremias foi marcado por grandes reviravoltas internacionais, né? E, por exemplo, ele foi constatado ali, ele foi direcionado para falar com grandes reis, né? Grandes nações, e ali, naqueles abalos internacionais, onde houve uma reviravolta na história mundial, né, daquele tempo. E hoje também nós estamos vendo aí uma reviravolta no mundo inteiro a respeito desta pandemia, deste vírus que está se propagando com a finalidade de destruir as vidas. Mas a vida vai muito além da morte, né? Então Jeremias ele foi enviado para tratar com as pessoas a respeito da vida após a morte. E muitas pessoas não entendiam aquele significado, né? Então, na época de Jeremias, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, se tornou rei da Babilônia e se tornou a maior potência mundial daquela época, né? Quer dizer, o profeta Jeremias, ele ia até as pessoas e ele levava o sermão, né, para aquelas pessoas da parte de Deus, a ponto de Jeremias ele ter sofrido grandes consequências por causa dessa situação, dessa missão que Jeremias tinha de levar a palavra de Deus. Jeremias não estava ali para fazer a sua vontade, ele foi tratado, ele foi separado desde a infância para orientar o povo de Deus para o caminho correto, né? Então, num desses sermões de Jeremias, ele falou diretamente com o rei daquela época, e esse rei ficou irado a ponto de expulsar Jeremias do templo. Olha para você ver aonde chegou a palavra da verdade
E muitas pessoas não gostam de ouvir a palavra da verdade. Ou até mesmo ouvem, mas não colocam em prática em sua vida. Então aqui em Jeremias 7, capítulo 1, diz assim, olha, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, coloca-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e diz, Deus estava falando para Jeremias, vai na porta da casa do Senhor e diz, ouve a palavra do Senhor todo o Judá, os que entrais por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, emendai vossos caminhos e vossas obras, e vos farei morar neste lugar. Não confieis em palavras de mentira, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Porém, se emendais vossos caminhos e vossas obras, se com verdade fizeres justiça entre um homem e o seu próximo, e não oprimirdes o estrangeiro, ao órfão e à viúva, nem neste lugar derramaste o sangue inocente, nem seguiste a deuses alheiros para o seu vosso mal, eu vos farei morar neste lugar, na terra que deu a vossos pais para sempre. Eis que vos confiais em palavras de mentira, que não se aproveitam. Olha para você ver. Então aqui nessa mensagem, nesta palavra de Jeremias, ele está falando que muitas pessoas aprendeu de uma certa forma a prática enganosa. Muitas pessoas desde novo aprendeu que o certo era adorar deuses alheios. Muitas pessoas desde cedo aprendeu que para vencer, para cuidar da sua família, essa pessoa tinha que se prostituir ou até mesmo matar para ganhar dinheiro e cuidar da sua família. Então são ensinamentos, coisas que as pessoas acham que estão fazendo ali em um benefício de cuidado para a sua família ou para si próprio, mas que tem desobedecido às normas de Deus. E diz mais assim, ó, furtando, matando, adulterando, jurando em falso e oferecendo incenso a Baal, e seguindo deuses estranhos que não conhecestes. Então quer dizer, muitas pessoas aprenderam um método de apresentar oferendas, ofertas, sacrifícios a deuses que contradiz o que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que adorar somente a Deus, somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Mas não estou aqui para julgar você que pratica esse ato, porque talvez como eu no passado, você aprendeu desde a infância a praticar esses ensinamentos. E por não ter conhecimento, aprofundamento na palavra, você então seguiu essa situação, né? Mas Jeremias, ele foi um profeta em que ele dedicou a sua vida para ensinar as pessoas a ter obediência à palavra de Deus, né? Tanto que aqui em Jeremias 28, verso 18, diz assim também, olha, 28, verso 18, só um minutinho, 28, verso 18,
22, verso 18. 22, capítulo 22 de Jeremias, verso 18 e 19. Diz assim, olha: Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, aquele rei que eu falei anteriormente, que expulsou Jeremias do templo, porque ele pronunciou algo da parte de Deus que aquele rei não gostou, que o rei estava em práticas que estavam desfavorecendo a vontade de Deus. E diz assim: Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não o chorarão, dizendo: ai, meu irmão, e ai, irmã. Nem o lamentarão, dizendo: ai, Senhor, ai, sua grandeza. Como um jumento será enterrado, arrastando e lançando fora das portas de Jerusalém. Quer dizer, Joaquim era o rei daquela época, mas usado por Deus, Jeremias destinou a ele qual seria o futuro dele por desobedecer à vontade de Deus. Jeremias, Deus não quer a destruição de ninguém, mas Jeremias ele veio para convocar o arrependimento, para que as pessoas se arrependessem das suas práticas que contradiziam a vontade de Deus. E depois Jeremias veio falando o tempo que tinha se esgotado, que não tinha mais jeito de arrependimento, né? Então, quer dizer, nós temos oportunidade todos os dias para nos apresentar diante de Deus com uma postura diferenciada. Eu, você, todos nós erramos em boa parte de nossas vidas, mas se a gente colocar em prática a vontade de Deus, se a gente começar a observar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos ter êxito, então, futuramente aí na nossa vida. Como eu disse anteriormente, mulheres que vendem o seu corpo para cuidar da sua família, hoje em dia acham isso normal. O corpo é a morada do Espírito de Deus, né? As pessoas daquela época também de Jeremias achavam muitas coisas normais, mas aquilo não correspondia à vontade de Deus. Você está me entendendo? Sim ou não? Então, aqui para a gente encerrar esse vídeo, Jeremias 31, versículo 13, diz assim, olha. Jeremias 31, verso 13 em diante. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor. Olha para você ver, nunca era Jeremias falando, diz o Senhor, nos quais farei nova aliança com a casa de Israel e com a terra de Judá. Quer dizer, Jeremias já estava falando de Jesus, né? A aliança que Jesus iria fazer na cruz do Calvário. Então, toda a vida de Jeremias, ele tinha um propósito de levar as pessoas a fazer a vontade de Deus. E muitas são as pessoas que não entendem essa situação. Acha que a igreja quer colocar, quer impor. Acha que o pastor quer impor. Acha que as pessoas estão habitoladas, estão com a mente feita dentro das igrejas, fizeram uma lavagem cerebral. Mas é porque essa pessoa não tem o conhecimento do que é a verdadeira vontade de Deus.
Então você que se encontra nessa situação, se coloque à mercê da palavra de Deus, abre o seu coração, abre a sua mente e deixe entrar essas palavras para que você possa colocar em prática e refletir na sua vida a vontade de Deus. Amém, gente? Então diz mais assim, olha: não como a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque eles invalidaram minha aliança. Olha para você ver como que é forte. Mesmo sendo eu um marido para eles, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei em sua mente a minha lei. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Todos sabem, está sacramentado na nossa mente o sacrifício, a aliança que foi feita naquela cruz. Então, as palavras que Jeremias falou antes de Cristo, elas se cumprem nos dias atuais. Olha para você ver, quando as pessoas são inspiradas por Deus, aquelas palavras se tornam realidade na nossa vida. Então, continuando aqui, diz assim: colocarei em sua mente minha lei e a escreverei em seu coração, e eu serei para ele Deus, e eles serão meu povo. Ninguém ensinará mais ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles, diz o Senhor. Porque perdoarei a maldade deles e não me lembrarei mais de seu pecado. Então quer dizer, Jesus, pessoal, morreu na cruz por nós para que os nossos pecados fossem apagados. Mas qual que é o propósito do diabo? De colocar sempre na mente da pessoa o erro que ela cometeu, o deslize que ela cometeu. Mas na nossa mente há o sacrifício cravado para a remissão dos nossos pecados. Então, nos dias atuais, por exemplo, se você liga a televisão, tem uma mensagem de fé. Por exemplo, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele se expressa falando sobre o nosso Deus. Então, todas as pessoas mundialmente falando sabem o que Jesus ele fez por nós. Mas o segredo é: será que todas têm colocado em prática aquilo que Deus deixou? E esse foi o maior desafio que Jeremias teve no ministério dele, que era levar as pessoas a obedecer o que estava escrito, o que Deus mandava ele falar. E eu digo para você, meu amigo, minha amiga, está disposto a obedecer a Deus para que esses benefícios venham estar se cumprindo na sua vida? O benefício de um pecado apagado e o seu nome sendo escrito no livro da vida. Esse é o maior benefício que o ser humano pode ter em toda a face da terra. Amém, gente? Gostaria de agradecer a todos vocês por deixar entrar aí na sua casa, né, no seu smartphone, aonde você estiver ouvindo esta mensagem de fé, se coloque à disposição de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar ricamente. Se há alguma dor, uma doença que você tem enfrentado, pela fé, se você crê, seja curado aí agora, no nome do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.